Eu tenho o poder de fazer você sonhar, vibrar e se emocionar. O rádio completa o seu dia a dia com música, entretenimento e informação. Nós da Clube FM temos orgulho em fazer rádio. Obrigado pela sua sintonia todos os dias. Você está ouvindo o canal 265 de comunicação, frequência modulada e estereofônica em 100.9 MHz. Rádio Clube FM. Daqui, tríplice fronteira para o mundo. Está começando Marco Zero, as principais informações de Foz do Iguaçu e das Três Fronteiras. Um programa em sintonia com a nossa gente, o nosso cotidiano e a nossa história. Produção e conteúdo, portal H2 Foz. Realização, Rádio Clube FM. Marco Zero, onde tudo começa. Olá, bom dia para você, são 10 horas em ponto, 21 graus a temperatura em Foz do Iguaçu, começando mais um Marco Zero, entrando no 8º mês do ano, nosso primeiro programa de agosto, hoje dia 5, e a partir de agora todos os fatos, feitos e informações da semana presentes em Marco Zero. Comigo está Paulo Bogler. Bom dia, Paulo, tudo certo? Tudo certo, bom dia, Moacir, bom dia aos ouvintes. Estamos aqui então inaugurando um novo mês. O senhor tem medo do mês de agosto ou não? O senhor é mandinguento com o mês de agosto? Não, nem um pouco, tranquilo. É o mês do mais folclore brasileiro, né? Mas também tem aquela coisa mês do cachorro louco. Exato, eu nem posso entrar nessa seara porque tem um monte de conhecidos aí que nasceram em agosto, então eu só posso jogar para cima favoravelmente, positivamente o mês de agosto, moça. E para dar uma boa notícia para os mandinguentos, o dia 13 de agosto, que tem a temida sexta-feira 13, vai ser um domingo, então não teremos também sexta-feira 13 nesse mês. Já ameniza bastante a situação. Tá tranquilo então. E o que temos para o nosso Marco Zero de hoje, meu caro Paulo Bogler? Moacir, o ensino público tem um destaque aqui sempre no Marco Zero, e nesse ponto, claro, um dos principais temas que a gente traz aqui sempre é a nossa Universidade Estadual, a UniOeste, principalmente o campus aqui de Foz do Iguaçu. E hoje a gente recebe o professor Fernando José Martins, diretor de campus da UniOeste de Foz do Iguaçu, para a gente falar um pouco dessa relação do número de candidatos em vestibulares, a sua redução, a permanência de estudantes nos cursos e também sobre outros aspectos aí. Tem novidades que o professor vai anunciar aqui, boas novidades inclusive, mas também fazendo esse debate, essa reflexão sobre o ensino público aqui em Foz do Iguaçu, notadamente o número de vagas, a participação dos alunos nos vestibulares e a permanência de nossos acadêmicos na instituição de ensino estadual aqui em Foz do Iguaçu. Vamos falar também sobre um prêmio que controladores sociais aqui de Foz do Iguaçu estão disputando em nível nacional, a partir de um trabalho de formulação e produção de indicadores de gestão e de políticas públicas realizados pelo Observatório Social de Foz do Iguaçu. Teremos aqui conosco a coordenadora da entidade, a Rafaela Buono, que vai falar sobre a importância desse prêmio para a entidade, para esse trabalho que eles fazem, e também convidar o morador iguaçuense a votar nessa experiência aqui local do nosso município. No catálogo, o quadro da Gabriela Zempus, que fala hoje, Moacir, sobre o Chef Kim, uma série coreana cheia de comédia do mundo corporativo. Da minha parte é isso, eu sei que você tem outros assuntos para o Marco Zero de hoje. Exatamente, são 10 horas e 4 minutos, a gente vai falar também do nosso editorial. Chico Brasileiro reforça o núcleo duro do poder e relega a gestão ao feijão com arroz. No esporte, Foz Cataratas Futsal enfrenta o Tubarão pela Liga neste sábado. Temos também o nosso querido professor José Afonso de Oliveira, professor e sociólogo, que aponta os caminhos para a construção da sociedade do futuro, além do que a agenda para o final de semana com dicas e eventos e passeios. Marco Zero, oferecimento de Urbia Cataratas S.A. Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, 10 horas e 5 minutos na virada do ponteiro, e como você bem disse, né, a educação sempre é a pauta aqui do Marco Zero, Paulinho. Isso, Moacir. Então, recentemente a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em todos os seus campos, encerrou um processo de inserção de estudantes para além do vestibular e do SISU, que são mecanismos aí usados pela instituição,
oferecendo vagas ociosas, vagas remanescentes, né? Aqui para Foz do Iguaçu foram 329 vagas. A gente fez o convite aqui, inclusive a participação com os professores lá da universidade, convidando a comunidade a pleitear e participar, preencher essas vagas, né? Eram 13 cursos com oferta de vagas pelo Provou, né? Esse sistema entre safra, vamos dizer assim. E essa sobra de vagas é muito reflexo da baixa procura de estudantes, Moacir, pelos vestibulares da instituição. De todos os campos aí, apenas Francisco Beltrão tem dado sinalização de aumento de participação de candidatos nos vestibulares. Então, para entender um pouco essa questão, a participação da comunidade nos vestibulares, a participação da comunidade nos cursos, a permanência desses estudantes, a gente vai tratar do assunto com o diretor de campus da Unioeste de Foz do Iguaçu, o professor Fernando José Martins, que gentilmente mais uma vez atende ao nosso convite para debater esse tema tão importante, professor Fernando, que é ensino público gratuito aqui em Foz do Iguaçu. Seja bem-vindo ao programa, é um prazer tê-lo em nosso programa mais uma vez. Prazer é meu, bom dia, Moacir, Paulo, ouvintes. E eu acredito que esse convite em especial foi uma possibilidade de nós debatermos um assunto que eu vou falar a partir da Unioeste, mas é um assunto muito importante nos dias atuais. A universidade como um todo, o ensino universitário em todos os níveis, em todas as modalidades, à distância, presencial, público, privado, tem sofrido nos últimos anos uma queda de procura. E esse fenômeno é muito importante ser debatido na sociedade como um todo e muito importante principalmente ser enfrentado, que é meio que ilógico, né? Uma sociedade, vi aí o Moacir falando do comentário do professor Afonso, uma sociedade do conhecimento que reflui na busca ao conhecimento, é um paradoxo muito gritante, inteligível, gritante e que nós não conseguimos entender esse movimento que acontece nos tempos atuais. Professor Fernando, por favor, antes da gente entrar aí nesses dados e nesse debate sobre os cursos, que tal uma breve apresentação da nossa Unioeste, campus de Foz do Iguaçu. Estamos falando de uma instituição pioneira no ensino público aqui de Foz do Iguaçu, né? Quantos anos nessa trajetória, nessa caminhada? A Unioeste está agora com 40 e... É ruim fazer conta aqui de cabeça, 44 anos, no seu formato ensino superior. Ela começa como Facisa, aqui em Foz do Iguaçu, e é a primeira instituição de ensino superior da cidade de Foz. Em um processo de transformação, de incorporação pelo Estado, né? A Facisa, num primeiro momento, é uma organização praticamente privada, né? Porque à época esses mecanismos aí eram direito público, mais privado e assim por diante, mas vamos simplificar, é uma instituição privada, passa para uma autarquia que começa a pensar a gratuidade, depois é incorporada pelo Estado, né? E se transforma a Unioeste, que é a instituição que nós temos hoje, uma universidade multicamp, que fez essa incorporação primeiro nos 4 campi, né, que Beltrão vem depois, no mesmo movimento que foi aqui em Foz do Iguaçu. As universidades, as faculdades isoladas vão se fortalecendo, buscando o poder público, o Estado do Paraná, e se transformam em uma universidade. No caso aqui de Foz do Iguaçu, é importante frisar que, além do pioneirismo na graduação, né, com poucos cursos, lá com administração e contábeis no começo, nós também continuamos inovando. O primeiro mestrado da cidade próprio foi aqui, da Unioeste, o primeiro doutorado da cidade foi da Unioeste, então nós temos aí essa marca de pioneirismo na cidade de Foz do Iguaçu. Isso oportuniza uma série de outros elementos que eu acho que são fundamentais
para a formação na cidade. Eu sou meio abusado em dizer, mas esse pioneirismo fomenta esse polo universitário que virou Foz do Iguaçu, né? Não é qualquer cidade de tamanho médio do Brasil, né, que tem 3 instituições públicas, tem... Não consigo nem contar agora que você tem as tradicionais universidades privadas enquanto ensino presencial, mas tem um caminhão de universidade também atendendo no sistema EAD, né? Então, Polos, né? Sim, polos de várias universidades e o seu formato EAD fixado aqui em Foz. E isso constitui numa cidade de porte médio um polo universitário, sem dúvida nenhuma, e muito expressivo. E aí a UniOeste está ali nas origens desse processo. Fernando, a UniOeste, ela nasceu aí de um movimento, né, pela federalização, que acabou culminando, né, com a estadualização dela, como tal qual é hoje, né, mas era um movimento, uma demanda, né, que a sociedade iguaçuense se movimentou, se mobilizou, lutou por uma universidade pública aqui em Foz do Iguaçu. Hoje são quantos cursos, em quais áreas e quantas vagas são ofertadas assim anualmente? Uhum. Nós temos 12 cursos, às vezes vocês escutam 13, né? Porque letras ele conta como 2, o espanhol e o inglês, né? Então, dependendo da conta, temos 13 ou 12. Eu gosto de falar 12, que tomar letras como um só. Então, nós temos 3 concentrações de área de conhecimento: ciências sociais aplicadas, que tem um curso de direito, administração, contábeis, hotelaria e turismo. O Centro de Educação, Letras e Saúde, que tem o curso de enfermagem, letras e pedagogia, e as ciências exatas, que funciona inclusive no interior do PTI, né, com os cursos de matemática, engenharia elétrica e mecânica e ciências da computação. A regra geral desses cursos é o ingresso com 40 estudantes, né? Tem algumas exceções, letras com 44, agora contábil está mudando para o ingresso de 50, mas a regra geral é 40 vagas por curso. Muito bem, formando gente em todas as áreas de atuação aqui em Foz do Iguaçu, com ênfase inclusive na área da educação, né? Sim. Grande parte dos professores, dos pedagogos que estão atuando aí são egressos da UniOeste de Foz do Iguaçu, né? Exato, e muitos empresários também, por ser administração e contábeis os cursos mais antigos, né? Essas áreas, principalmente contábeis, são dominadas pelos nossos egressos, aí, os grandes escritórios e muitas empresas também com os administradores. E agora na área de tecnologia, talvez menos aqui em Foz, porque a moçada da tecnologia, das engenharias, da ciência de computação, eles vão longe, sabe? Muitos deles terminam os cursos empregados em outros países, em empresas multinacionais, e talvez é a menor porcentagem de permanecer em Foz, mas tem muito egresso nosso aí. Legal. Fernando, em 10 anos nós fizemos as contas aqui, o número de candidatos inscritos no vestibular da UniOeste para Foz do Iguaçu caiu de 2.049 candidatos em 2014. 9 anos depois, esse número baixou para 990 candidatos, agora em 2023. Você tem uma avaliação do motivo dessa redução? Olha, tem várias variantes aí. Nós aderimos, mais ou menos nessa época, ao SISU, e isso também impacta, divide o pessoal, né? Uma vez que os alunos entram também pelo Enem, pela sua nota do Exame Nacional de Ensino Médio, não necessariamente fazem o vestibular. Então esse é um dos elementos estruturais que está por trás aqui, que a gente não vê tão claramente olhando os dados frios. Mas, como eu dizia, nós temos também esse problema estrutural. O pós-pandemia meio que transformou a relação da juventude com a universidade, né? Durante a pandemia e o pós-pandemia, nós tivemos uma quebra muito grande de procura, um fenômeno
não é inexplicável que ele existe, né? A gente vai tentar aqui conversar sobre ele, mas é um fenômeno muito espantoso. E também, mais um motivo dessa diminuição, desse encolhimento, foi justamente o que eu falava atrás, a oferta. Nós antes tínhamos uma hegemonia quase da oferta. Aí chega o NILA, o IFPR, uma série de outras instituições, polos de educação à distância, isso pulveriza também as vagas entre os habitantes da cidade. Isso para nós não é um motivo de preocupação, né? É um motivo de felicidade mesmo, de ter mais vagas para o ensino superior. Mas são as variáveis que incidem aí na diminuição das nossas vagas. Até um pouco também, professor, pela postura da sociedade hoje. São novos cursos que estão surgindo, novas profissões, que às vezes o que lá atrás era contabilidade, letras, hoje não é mais atrativo para o jovem, né? Tem outras áreas que ele quer buscar, né? Também tem isso, a diversidade das... E essa é uma realidade que nós, no sistema estadual, demoramos um pouco para mudar os cursos, para abrir novo. Nós temos pelo menos aí 20 anos que não temos um curso de graduação novo na UniOeste. Aí você fica com os mesmos cursos sempre e às vezes satura o mercado também, né? Nesse conjunto de variantes aí, Francisco Beltrão foi o único campus entre os 5 a aumentar o número de candidatos aí nos seus vestibulares. Nesse mesmo período, Fernando, foi de 2.093 candidatos em 2014 para 2.607 candidatos em 2023. O que deu certo lá com Francisco Beltrão e que não deu nos demais campi? Fenômeno medicina. A implantação do curso de medicina no campus de Francisco Beltrão, ele é um campus muito pequeno. A medicina corresponde, isso não só em Beltrão, na universidade como um todo, corresponde a mais da metade, eu estou sem os dados aqui, mas é mais da metade da procura dos candidatos a vestibular, mais da metade de todos os outros 40 cursos da universidade, né, como um todo, está em medicina. E em Beltrão aconteceu esse fenômeno, a instalação do curso de medicina, como diz a juventude, bombou a procura e inflou um pouco o número. E também tem uma outra variável no campus de Beltrão que eu acho que é importante, é o aumento. O Moacir me perguntava aqui, o campus de Beltrão teve a reformulação. Eles tinham um curso chamado Economia Doméstica, que entrou em desuso socialmente. Aí eles fizeram uma reorganização interna, acabou a economia doméstica, em contrapartida abriram serviço social e nutrição, abriram mais 2 opções. Então essa reorganização interna e os novos cursos deram esse up para o campus de Beltrão. Cascavel tem medicina também, né? E não teve o mesmo efeito sobre a cidade. Cascavel, se nós olharmos, ele tem alguns efeitos, vamos assim dizer, indireto, né? Cascavel, indubitavelmente, é um polo de saúde, né? Tem gente aqui de Foz que vai cuidar da saúde em Cascavel. O curso de medicina da UniOeste, depois os outros privados que abriram ali na cidade, eles vão fomentando isso. E acontece a mesma coisa, a divisão da procura, né? Em dado momento, a medicina da UniOeste era o único curso disponível. Depois que abrem outras instituições, você divide a procura. Tem concorrência. Por ele. Sim. Ô Fernando, você tem um balanço dos dos acadêmicos que se formam, né, para a gente conversar um pouco sobre essa permanência dos estudantes e também a conclusão do curso. Você tem um panorama, um quadro para a gente refletir também sobre isso, não apenas ficar nos números dos vestibulares, né, mas também de quantas pessoas são formadas em percentual em relação aos que entram? Olha, vamos estabelecer uma regra geral aqui que é muito diferente entre os cursos, é muito diferente entre até o período, né?
Mas, de regra geral, vamos colocar que 60% dos ingressantes se formam. Mas, um fenômeno interessante que eu atendi um outro órgão de imprensa logo atrás, algum tempo atrás, eu fiz o levantamento. É o tempo de formatura, porque internamente nós temos, vamos arredondar aí, 2.000 vagas de estudantes, né? E nós temos, com todo esse problema, só 60% se formando, o acesso, nós temos, suposição, não estou com os dados aqui escritos, 2.000 vagas e 1.900 apenas, e 1.900 alunos. Então é quase que equilibrado. Por quê? A dinâmica da universidade, principalmente a universidade pública, você tem muita gente no meio do caminho. O menino que não se forma com a turma agora porque ficou só o TCC. Eles vão contando, continuam matriculados, mas eles não geram essa estatística. Então, bem no meio, não é nem estatística de entrada nem de saída. Eles continuam mais 1 ano, mais 2 anos no processo. Então, esse movimento é natural. Eu diria, na tua pergunta diretamente, que em torno de 60%. 60%. A gente tem cursos que têm uma maior dificuldade aí, não só de formar, como também na entrada, né? Voltando à questão anterior aí. O que a universidade projeta hoje para equacionar isso? Qual que é a discussão, a pauta levada ao governo, à Secretaria de Ciência e Tecnologia? A gestão estadual recentemente afirmou que faria um estudo técnico, né, para mapear quais os cursos que têm baixa procura, etc., e inclusive relacionados aqui aos cursos do campus de Foz do Iguaçu, alguns cursos do campus de Foz do Iguaçu, né? É sempre temerário quando o governo, né, principalmente o governo atual, que tem uma relação meio complexa com a educação, fala em estudos técnicos, né, que virão de cima para baixo, né? Mas e daqui para lá, qual que é o movimento que a universidade faz para dar mais suporte, para fortalecer esses cursos, ou se há, inclusive, um estudo para modificar alguns, como o Francisco Beltrão fez, Fernando? Então, nós estamos, nesse momento, investindo na projeção dos cursos mesmo, sabe? Nós temos feito alguns projetos de ir para as escolas públicas, divulgar, dialogar com os setores profissionais da sociedade. Por exemplo, um dos cursos que nós temos uma preocupação grande aí é o curso de hotelaria, em virtude da baixa procura e também do baixo índice de formandos. O mercado tem a ver aí com o mercado, que está meio saturado, então nós intensificamos. O curso de hotelaria está indo para a escola, está conversando com os hotéis, está conversando com os trabalhadores, com os sindicatos e assim por diante, para divulgar. Porque também, às vezes, o desconhecimento, a gente tem visto isso na relação da universidade pública com a sociedade. O desconhecimento, às vezes, inibe a participação. Chegamos em escolas, falamos um pouco da universidade, tem aluno que fica embasbacado porque é de graça, né? Não sabe da gratuidade da universidade pública. Ou muito da nossa relação com as escolas públicas é também quebrar o paradigma de que a universidade pública não é para mim. Porque nós temos uma relação desigual da universidade no Brasil, né? A universidade pública é mais elitizada e a universidade particular mais popular. É uma coisa muito louca, mas é isso que acontece mesmo na prática. Não em todos os cursos, mas nos principais é assim. E aí você chega para o jovem de periferia, eu nem vou tentar a Unioeste, porque eu não passo, né? Isso a gente tem investido de primeiro momento nesse tipo de ação. Em paralelo, os cursos estão meio que se reorganizando. Todos eles estão pensando seus projetos, pensando alternativas de solução para esse problema, né? Até as engenharias que nunca tinham sofrido com esse problema, né? A engenharia sempre foi um curso que umas procuras enormes, e agora ele tem muita disputa, né? Sim, e agora tem tido o mesmo problema, muitas vagas aí no Provô, e mesmo as engenharias estão pensando projetos. Eu vou pegar o exemplo deles para dizer um pouco como que se desenha.
de terminalidades diferentes. Por exemplo, o sujeito fez 1 ano de curso, ele pode ser o técnico profissional, aquele antigo que nós fizemos aqui, né, o auxiliar, o técnico. 3 anos de curso, o tecnólogo, e 5 anos de curso, o bacharel, tentando pensar organização do currículo que ter várias opções, vários itinerários formativos dentro de um único curso. Isso está acontecendo nos cursos também. E essa reorganização mais incisiva também é possível, né? Não chegamos a tanto porque tem uma lei do Estado, cruel inclusive, que ela fixa padrões e tempos. Aí, esse ano ainda é o tempo que você pode fazer revisões internas. A partir do ano que vem, a lei dá 6 anos para a universidade se resolver com esse problema de procura. Depois de 6 anos, o curso pode ser inclusive encerrado. Então, dos 3 primeiros avaliação, nos 3 sequentes avaliação das ações que foram feitas para reverter o quadro. Daqui a 6 anos pode fechar os cursos. Daqui a 6 não, daqui a 3, né, que já tem 3 anos da LGU. E aí, nesse momento, ainda nenhum curso começou esse debate de junção, de transformação do curso. Mas é possível que aconteça. Pegar 2 cursos que são semelhantes, juntar em um só e abrir um novo curso. Isso tem acontecido no sistema, né? Eu disse de Beltrão, mas outras universidades depois da LGU têm feito isso. Olha, junta esse curso junto com aquele, ou para de ofertar a vaga nesse e começa um curso novo. Isso também é uma possibilidade, mas penso que ela só vai começar a ser colocada no papel mesmo a partir do ano que vem ou do outro, que são os últimos prazos aí que a legislação atribuiu. Você usou o termo cruel aí para se referir à Lei Geral das Universidades. Enquanto ela projeta essa série de critérios, no outro oposto ela oferece, acena condições para reforçar os cursos, por exemplo, editais de permanência para apoiar estudantes que estejam em cursos integrais, por exemplo. Há essa contrapartida da lei ou ela é meramente punitiva e de ranking? Olha, do ponto de vista da gestão, os gestores, principalmente o governo do estado, né, ele vem dizer que vai ter esse processo na medida que ela equaciona o que a gente chama de custeio da universidade, né? E, de fato, o custeio é diferente, é mais robusto, e a legislação vai permitir uma regularidade, que é o que a gente não tinha. Um ano sobrava dinheiro, mandava mais dinheiro para a universidade. Assim, agora dá para fazer planejamento mesmo. Olha, você tem tanto para gastar de custeio. Esse custeio aumentou, mas ela não tem nada específico para a assistência estudantil, por exemplo. Nós estamos gastando com o nosso custeio restaurante universitário, que é um absurdo. No campus de Foz do Iguaçu é quase 70% de todo o custeio para pagar o restaurante universitário. E falamos de um valor que já é escasso, né? De custeio que sobra para a universidade, para além de folha de pagamento, essas coisas, já é um dinheiro muito limitado. Sim, frente à folha de pagamento e outras despesas da universidade é irrisório, inclusive, né? Mas ela não prevê essas ações afirmativas que você coloca ali, que eu acho que são importantes. E o custeio vai variar muito de realidade para realidade, né? Vou dar um exemplo prático. Custear um prédio como a UniOeste, desde a década de 90, que sofreu com vendaval ainda, é um caos, né? Você não faz para consertar as coisas que estragam. Agora, se tivesse um campus novo, feito há pouco tempo, o custeio sobraria muito mais para você fazer investimentos dessa natureza, por exemplo, de assistência estudantil. E na assistência estudantil, eu acredito que esse é um caminho extremamente importante para enfrentar esse quadro de refluxo da procura do estudante.
a gente tem uma realidade no Brasil que é muito desigual, e eu acho que a base desse movimento que nós temos agora de inflexão, que o estudante tem que trabalhar, ele tem que se virar. E é pesado você fazer um curso universitário numa universidade pública que é muito exigente e com uma jornada de 8, às vezes 10, 12 horas diárias de trabalho. É muito pesado. Então, a exemplo dos países desenvolvidos, a gente tem que pensar, enquanto nação, a possibilidade desse jovem, igual o jovem da educação básica, tá no processo formativo exclusivamente para a sua educação, para a sua formação. E a assistência estudantil vai dando condições para isso, né? Quando tem restaurantes universitários, tem uma moradia, você tem uma bolsa permanência, você vai conseguindo manter o jovem na universidade. Você mencionou novos cursos, né? Poderia ser uma forma de oxigenar essa dimensão aí das áreas e dos próprios cursos, das graduações que a universidade, especificamente o campus de Foz do Iguaçu, oferece, né? Estamos há mais de 2 décadas sem ter um curso novo de graduação aqui em Foz do Iguaçu. Tem curso aprovado já nas instâncias, né, universitárias, nossa, mas isso não avança, né? E aí quando chega a campanha eleitoral a gente fala, precisamos de, obviamente que a universidade tem autonomia para criar seus cursos e era isso que deveria de ser obedecido, mas quando chega na época da eleição a gente ouve que precisamos ter mais representatividade em Curitiba, baralá. E por que esses cursos não saem, especificamente esse que está na fila já aprovado? Fernando, o que falta para nós? Olha, os deputados estaduais que já passaram por Curitiba, aí a gente tem, né, nessas 2 décadas aí, lembrando rapidamente, Reni Pereira, Chico Brasileiro, Soldado Fute, agora temos o Vermelho, o Matheus Vermelho, a Cláudia Pereira, e por aí vai, mas parece que falta aquele empurrão para a nossa universidade, mais especificamente para o campus aqui de Foz do Iguaçu, porque tivemos cursos novos agora em Rondon, Toledo também. Reorganização interna. Reorganização, né? Mas com novas ofertas aí de novos cursos, e a gente está aí à espera de novos cursos em Foz do Iguaçu há 2 décadas. Pois é. Esse movimento de força política, eu acho que ele é muito importante. Vou dar um exemplo prático aqui. Os cursos de medicina de Beltrão e de Foz foram aprovados na mesma reunião, inclusive, do CEP, que aprovou a expansão de vagas dos cursos de Cascavel, né? Nós tínhamos um movimento, um pouco mais de 10 anos, né? Naquela época era o Chico Noroeste, que tinha puxado um movimento forte pelo curso de medicina, mas não só ele, a CIF, outros órgãos da sociedade civil fizeram uma campanha muito forte pelo curso de medicina. Era anterior à UNILA, né? Por isso. Sim, anterior ao curso da UNILA e anterior à própria UNILA. Mas Beltrão levou e Foz não levou. Assim, é uma coisa muito... É uma incógnita mesmo, que se resolve pela questão da força política. E eles tinham representação, inclusive o presidente, que continua até hoje, né, o presidente da Assembleia Legislativa de Beltrão, que fez esse movimento de trazer o curso de medicina para cá. E ele não é o único. Não é o único que está na fila. A gente tem mais de 15 cursos aprovados, né? Em todas as áreas de conhecimento, nas tecnológicas, nas humanas, na saúde é o que mais tem, né? Nós temos propostas aprovadas de medicina, de psicologia, de nutrição, de odonto, tudo isso aprovado internamente no nosso plano de expansão. Quando você fala mais de 15 cursos para toda a UniOeste? Não, para Foz. Para Foz do Iguaçu. Para Foz. Nós temos listados aí como possibilidades de curso, né? Mais de 15 no planejamento de implantação. Certo. Agora, sim, prontos para serem iniciados, nós temos o curso de medicina que já está aprovado, o curso de psicologia que já está aprovado, o curso de história que está aprovado desde a década de 90. E nunca veio para cá. Rondon levou por força política também, né? Então, levou, não, vetou, vamos dizer assim, sim. Aqui em Foz do Iguaçu. Tem também
um da área de engenharia, o curso de física, que agora é outra realidade com o curso do IFPR, não adianta que a gente querer, mas todos eles estão aprovados assim, na mesa do governo do estado, para uma canetada você começa o curso, né? Esses aí. Os outros que eu dizia, eles estão provisionados para serem iniciados, mas ainda falta o debate de projeto político-pedagógico e essas questões todas. O odonto também, se não estou enganado, ele já está aprovado como expansão de vagas de Cascavel. Legal. A gente tem enfermagem, né, entre os cursos aí com muito engajamento, muito enraizamento aí, né, nessa área profissional, e outros cursos poderiam fortalecer e trilhar esse mesmo caminho, né, nessa área de saúde. Fernando, para a gente terminar, vocês inauguraram ontem uma nova estrutura. Conta para a gente o que vai ser esse novo espaço, como é que foi a construção aí, quais são as parcerias que estão envolvidas nesse projeto aí que agora virou realidade. Nós inauguramos o alojamento estudantil ontem, né? Há pouco tempo, inclusive, que foi no finalzinho da tarde. É um espaço, nós temos um curso falando de saúde, um curso de enfermagem, que ele é uma ação afirmativa, não é um curso permanente, ele é ofertado, financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, inclusive, voltado para beneficiários da reforma agrária. Olha, tem uma política pública no Brasil, que é o Pronera, que ele vai fomentar a formação de profissionais para aquelas áreas, para o desenvolvimento daquelas áreas. Então, nós temos aí esse curso de enfermagem para os sujeitos do campo. E essa turma especial, são de 12 estados do país. E ele é ofertado no modelo de alternância. Os alunos vêm morar no campus durante 2, 3 meses no ano e passam um tempo na sua comunidade e retornam. Então nós pensamos nesse caso dos alunos e construímos um alojamento para que eles tenham condições de morar no campus com dignidade, alojados tal qual se estivessem nas suas casas. E essa estrutura de alojamento, então, ela atende essa realidade, mas também vai atender às realidades emergentes do nosso campus. O evento que tem, os alunos podem se alojar de acordo com as vagas, é claro, o alojamento é pequeno, né? Os alunos que estão fazendo trabalho de campo, de outros campos, os próprios alunos que são do interior, vai começar a aula, não tenho casa ainda, não achei, é um espaço de alojamento, ele é provisório no sentido que não é uma casa estudante, o aluno não vai morar lá, né? Mas é um espaço que tem condição de acolhimento temporário dos estudantes e dos visitantes que, como eu dizia, de evento e assim por diante, a gente pode organizar inclusive para receber a comunidade que não seja necessariamente da UniOeste, na medida que não esteja ocupado pelos nossos estudantes, né? Pesquisadores, né? Sim. Um trabalho determinado, né? De um sim, tempo. Sim. Legal. E já abriu as portas, já está funcionando, já vai ter gente ocupando nos próximos dias? Já tem, essa turma de enfermagem já está lá, tem 40 estudantes que estão ocupando nesse momento. Eles ficam até outubro, ocupando perenemente o alojamento. Professor Fernando, muito obrigado pela participação. Esse debate, esperamos que ele prossiga, que ele floresça. A universidade tem discutido isso internamente, a gente acompanha, e que ganhe cada vez mais espaço público para esse debate, para a gente pensar aí, né, em como ter uma universidade pública e gratuita e de qualidade cada vez mais forte. Obrigado, tenha um bom dia, obrigado pela entrevista. Obrigado, só ressaltando, nós temos o próximo encontro, o Fórum da Comunidade, que queremos debater a universidade lá no campus, mas deixo em suspenso, quem sabe a gente faz uma divulgação específica Legal. do fórum. Muito bem. É isso, Moacir, segue contigo. Muito bem, 10h39, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho volta com mais assuntos no Marco Zero. Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Nossa calculadora é diferente da calculadora dos bancos, porque antes de somar dinheiro, a gente soma pessoas. Somos uma cooperativa, cada conta nova, um dólar a mais.
que pode opinar, decidir e colher os resultados. Talvez isso explique por que crescemos tanto em 40 anos. Participe da nossa promoção. Concorra a iPhones, TVs, motos e carros. São mais de 5 milhões em prêmios. Sicredi Vanguarda. 40 anos além da conta. Final de semana do churrasco no Ítalo, aproveite! Costela bovina minga, quilo 16,90. Alcatra com maminha, peça ou pedaço, quilo 28,90. Fraldinha bovina Friboi a vácuo, quilo 26,90. Coxinha da Azalar congelada, 700 gramas, 7,99. Açúcar Alto Alegre, 5 quilos, 16,89. A cada R$30 em compras, cliente Ítalo Clube ganha pontos para colecionar as panelas assinadas pelo chefe Henrique Fogaça. Morador de Foz tem 80% de desconto para visitar o Parque Nacional do Iguaçu. O benefício é válido para moradores das 14 cidades vizinhas ao parque. Consulte o regulamento, documentos e comprovantes necessários para o desconto no site cataratasdoiguaçu.com.br. Ingresso vendido somente online e no site oficial. Escolha a opção Passe Comunidade e consulte a disponibilidade de horários. Visite o parque. Dica Urbia Cataratas. O sabor incomparável, a variedade surpreendente e ainda a tradição de uma carne saborosa e feita na hora. Você conhece o restaurante Charrua do Maurélio? É sem dúvidas o melhor rodízio de bisteca da Tríplice Fronteira, bovina e suína. Além de um buffet completo com o sabor da comida caseira e uma variedade incrível de saladas fresquinhas. Atendimento no almoço e jantar. Experimente e surpreenda-se. Em anexo ao CTG Charrua, na Avenida República do Paraguai, com a BR-277. Fone 3025-2701. Casa Vitória. Há 30 anos em Foz do Iguaçu, sempre buscando a melhor experiência de compra para os clientes. Ambiente agradável, com equipe de vendedores preparados para te atender e oferecendo mais de 30 mil itens de marcas nacionais e importadas. Uma linha completa de utilidades domésticas, presentes, decorações e artigos de camping e lazer. É também referência em artigos para bares, hotéis e restaurantes. Casa Vitória. Quem conhece, confia. Rua Fagundes Varela, 481 na Vila Portes, com estacionamento próprio para os clientes. Casa Vitória. Surpreenda seu herói no Dia dos Pais. Presentes a partir de R$ 59,99 só na Foz Star Calçados. Opções para todos os estilos: clássico, esportivo ou casual. Conforto, qualidade e preços acessíveis você só encontra aqui. Não perca tempo. Dia dos Pais é na Foz Star Calçados, a estrela da Vila Portes. Já pensou em ter o financeiro da sua empresa organizado e profissionalizado? Todos os pagamentos e recebimentos agendados. Lançamentos feitos em sistema de forma correta. Todas as informações acessíveis a um clique. Saiba que isso é possível e mais barato do que você imagina. A Kaizen Consultoria oferece treinamentos e assessoria financeira para a sua empresa, seja ela de qualquer porte e setor. Automatizamos o seu fluxo financeiro e demonstramos todo mês o resultado do seu negócio. Entre em contato pelo WhatsApp 45 999450086 ou no Instagram @Kaizen_Financas e tenha confiança nos números do seu negócio. Muito mais do que cuidar da aparência, as cirurgias plásticas e os tratamentos estéticos ajudam a melhorar a qualidade de vida. Mas para que os resultados correspondam às expectativas, é preciso que o paciente procure um bom profissional. Confie em quem há mais de 20 anos atua com excelência no setor. Dr. Rogério Chimirri Pérez, especialista em cirurgia plástica. Agende uma consulta e tire as suas dúvidas. 45 3025 6768. Rua Rui Barbosa, 1753 Centro, Foz do Iguaçu. No Instagram, @Dr. Rogério Chimirri Pérez, CRM 20332, RQE 12431.
turismo é muito mais que apenas férias. É uma oportunidade única de conectar-se com culturas fascinantes, pessoas incríveis e paisagens deslumbrantes. E em Foz do Iguaçu, o turismo é uma força poderosa para o desenvolvimento econômico, impulsionando negócios locais e gerando empregos. Seja um agente transformador. Valorize o turista e faça a diferença por um destino Iguaçu melhor. Visit Iguaçu. Há 15 anos promovendo Foz do Iguaçu pelo mundo e trazendo turistas para Foz. Saiba mais em iguaçu.com.br. 10h45. Estamos de volta com Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, Marco Zero na sua manhã de sábado, 5 de agosto, 22 graus a temperatura. Uma linda manhã de sábado, o mês de agosto está muito bacana. Deixa eu mandar um grande abraço a quem está conosco aqui. O Virgílio está sempre aí acompanhando a nossa programação. Diz o seguinte, Paulo, deixa eu achar aqui. Mês de agosto tem que virar roupa do lado avesso. Tinha essa mandinga quando antiga, eu era né? criança, eu lembro dessa pegada aí de andar com roupa do avesso. Então, um grande abraço aí para o Virgílio, também o Ricardo conosco por aqui e o Regis por ruas e avenidas nos levando de carona. Manda um abraço aí pro querido professor Fernando. 10h46 agora dentro do nosso Marco Zero, Paulo. Um espaço de opinião com o nosso querido professor Afonso, que antes de começar o programa estava nos contando das aventuras dele e de sua senhora lá em Israel. É verdade, né? Teve uma boa viagem aí o professor Afonso, né? Se aventurando Turquia, por Israel, Palestina, Turquia, né? É uma cheio de viagem. Histórias, mais histórias ainda. Exatamente. E agora o professor Afonso está conosco aqui dentro do Marco Zero, Paulinho. Isso, no seu comentário semanal, ele aborda hoje, Moacir e ouvintes, exatamente esse mundo em transição, né? As mudanças de época em que o presente é muito confuso e a gente faz esse esforço para decifrá-lo e o futuro também parece que fica cada vez mais incerto, desconhecido. É justamente nesse campo que o professor Afonso avança aí com a sua reflexão de hoje, na sua crônica, na sua opinião, na sua análise semanal aqui no Marco Zero. Vamos a ele então. Bom dia, professor Afonso, a palavra é sua. Bom dia, meus amigos da rádio e meus colegas de trabalho. Pois é, pensar o futuro para Foz do Iguaçu é uma coisa extremamente importante, mas cuidado, teremos que ter os pés bem no chão. E por isso, algumas situações devem ser feitas agora, visando exatamente o futuro, né? Nós estamos vivendo nesse momento um momento difícil, uma mudança de época, onde tudo parece muito confuso e o futuro é inteiramente desconhecido. Essa é a realidade que a gente vive agora. Mas nós aqui temos que pensar em desenvolvermos o turismo na cidade, envolvendo a iniciativa privada, o poder público, para atrairmos turistas estrangeiros para visitarem a nossa cidade. É um trabalho que tem que ser feito com grande critério e muito, mas muito profissionalismo. Europeus, americanos, asiáticos são fanáticos, digamos assim, por questões ambientais. E nós temos o Parque Nacional do Iguaçu. Dele, além de visitantes, nós podemos também ter trabalhos muito significativos na área econômica. Extração de essências para farmácia, para setores químicos, enfim, né? Todo um projeto de educação ambiental de grande realce internacional. É preciso também termos uma política de construção de habitações para eliminarmos as nossas favelas. Isso é essencial, né? Mas é preciso pensar também na geração de empregos no setor de turismo, no setor de hotelaria, no setor de prestação de serviços, na área de educação, que emprega muita gente, na educação presencial para crianças e adolescentes, educação para jovens e adultos já online, né? E educação sequencial para todos aqueles que já estão no mercado de trabalho. É preciso que a gente possa se unir, nós habitantes da cidade, cidadãos iguaçuenses,
para resolvermos os nossos problemas. E aí vamos procurar o poder público, vamos procurar entes empresariais, outros entes existentes no Estado e na Federação, para que nós possamos ter uma Foz do Iguaçu muito boa agora para um novo futuro que se vislumbra. A nossa inserção no Mercosul é essencial. Tenhamos todos um excelente final de semana. É isso aí, professor. Obrigado pelas suas palavras. Paulo, é aquilo que você falou, né? O mundo vai mudando, mas de uma forma, eu não sei, quando eu sempre falo aqui nos programas da rádio, quando a gente é criança, o adolescente chegava e falava assim, os mais idosos falavam, o tempo passa depressa, a vida é curta. Daí a gente, mas imagina, a vida curta, a vida é lenta, né? E aí a gente chega numa idade, como me chamaram ontem, um senhor de meia idade, e a gente vê que realmente a vida é curta e o mundo muda muito rápido, né? Verdade. A vida é breve, né? Ligeira. Se você não pegá-la pelo rabo aí, você só assiste ela passar. Exatamente. É importante desse comentário do professor Afonso, né? Sempre preciso em suas palavras, é que ele chama atenção, Moacir, para que a gente, ao olhar o futuro, a gente precisa ter ações agora, né? Exatamente. As ações imediatas que vão ser a base ou vão determinar o que vai ser esse futuro, né? Acho que essa é a tônica aí do ponto de vista do professor Afonso, aí falando dessas mudanças e transformações do mundo. Uma preparação para a vida, né? Principalmente o legado que a gente quer deixar da nossa geração para as próximas gerações. Agora são 10 horas e 51 minutos, mudamos a trilha porque agora é hora de falar de esporte aqui dentro do nosso Marco Zero. Eu comecei a semana fazendo um debate, né? Qual a diferença do pato e do marreco, né? E aí a turma já caiu no meu coro aqui, né? Então vamos parar de falar do marreco, porque vem agora um outro ser da fauna, que é o tutubarão. Você lembra do desenho do tutubarão? Lembro. Lembra, né? Lembro. O tutubarão? Pois é. O Foz Cataratas e o tan-dan-dan-dan-dan-dan-dan. Você assustou com o tubarão também? Horripilante. Pô, você é antigo, hein, Paulo? Você lembra até do tubarão, meu? Sou. Meu Deus. Foz Cataratas Futsal enfrenta o Tubarão pela Liga neste sábado. Foz Cataratas Poker Futsal jogará contra o Tubarão hoje, sábado, às 20 horas e 15 minutos, no ginásio Costa Cavalcante, o nosso Caldeirão Azul, pela 18ª rodada da Liga Nacional. O Azulão ocupa a 10ª colocação e soma 24 pontos. O ingresso antecipado para assistir a partida com o Azulão em quadra será vendido por R$15. Na hora da partida, após as 18 horas, terá o custo de R$30. O ingresso antecipado pode ser adquirido nas lojas Panorama Home Center, na JK Vila A e República Argentina, e também nas farmácias Brava, na Avenida Brasil. E ainda no escritório do Foz Cataratas, em anexo ao ginásio Costa Cavalcante. Seja sócio e acompanhe todas as partidas em casa. Durante os jogos do Caldeirão Azul, o torcedor poderá adquirir o sócio torcedor Explosão com a equipe de venda no interior do ginásio. O plano sócio torcedor inclui ingresso individual para o torcedor acompanhar todos os jogos do Azulão das Três Fronteiras em casa na temporada 2023. Além de uma camisa oficial do Azulão, a camisa contemplada pelo plano sócio torcedor é a camisa do torcedor, uniforme especial e exclusivo, plano que pode ser parcelado em 3 vezes de R$ 59,00 no cartão de crédito, e o plano infantil de uma vez de R$ 59,00 para crianças de até 12 anos. Começamos a semana brincando com o marreco pela Liga Paranaense e já hoje Liga Nacional, Paulinho. É isso aí, parada dura pro Foz, né, que tá aí com a sua classificação bem encaminhada para a segunda fase, todo mundo trabalhando para isso, mas tem esse jogão hoje contra o Tubarão, em casa, né, com a força da torcida. Vamos em busca de mais 3 pontos aí e manter essa pegada aí de vitórias que o time tem mantido, né? Já estamos se encaminhando para a reta final dessa fase da Liga, né? Estamos aí na 18ª rodada, restam poucas agora, e o Foz aí na 10ª colocação, no meio da tabela, mais ou menos, um pouquinho para cima, somando 24 pontos, ou seja, mais 3 aí somariam muito bem nesse momento, nesse estágio, para encaminhar de vez a classificação. Então toda a sorte do mundo para o nosso Azulão, para você acompanhar na quadra ou também pela rede social, quem não puder acompanhar dentro do ginásio. Mas o ginásio é importante para você sempre apoiar a equipe quando joga em casa. 10h54 na manhã do rádio, 10h54 na manhã da Clube do H2 Foz. Marco Zero. Opinião. Muito bem. E agora os
canhões, digamos assim, já começam a pensar em eleições municipais. O Brasil está de um jeito que é assim, acabou uma eleição, já começa a falar de outra. Falta ainda um ano para começar todo o movimento, mas nos bastidores a coisa já está andando. 2024 com eleições municipais. Estamos a um ano do período das chamadas convenções partidárias, quando serão definidos os candidatos a prefeito. Mas na atual gestão municipal já é intensa a conversação política para a eleição de prefeito e vereadores. Esse é o contexto que o prefeito Chico Brasileiro do PSD acaba de mexer em peças da sua equipe e essa é a pauta, nossa conversa para o editorial desta manhã de sábado com Paulo Bogler. É isso, Moacir, o prefeito Chico Brasileiro se move aí dentro desse tabuleiro político, mas outras peças também estão se movimentando e com bastante rapidez, antecipando em muito aí o calendário eleitoral. Chico Brasileiro reforça seu núcleo duro de poder e relega a gestão ao chamado feijão com arroz. Qual é o lugar que Foz do Iguaçu irá ocupar daqui a uma década? Grande parte da resposta à pergunta é dependente de determinações que acontecem e ocorrem no âmbito político, que por sua vez são resultados de escolhas dos moradores da cidade, que são feitas aí, é claro, a cada eleição. O município de Foz do Iguaçu debate-se com a necessidade de diversificar a economia para gerar renda e ampliar receitas, possibilitando investimentos e evitando, assim, sobretaxar a população. Esse propósito de diversificação da economia reclama soluções para criar oportunidades e reverter o atual quadro social de aumento da pobreza em nossa cidade. Mais de 120 mil iguaçuenses, de 50 mil núcleos familiares, integram o cadastro único, que é o que dá acesso a programas sociais como o Bolsa Família. A cidade tem o segundo maior número de famílias que recebem esse benefício no Paraná, atrás apenas de Londrina e excetuando a capital. O déficit de moradias é de pelo menos 6 mil casas, conforme a própria oficialidade. O transporte coletivo é ineficiente e deficitário, sustentado pela transferência de dinheiro público à operadora privada que exerce a prestação do serviço hoje. As principais vias urbanas estão deterioradas, muitas delas entregues à manutenção paliativa. É longa a fila de espera na saúde, que somava 40 mil procedimentos no ano passado, conforme um levantamento da promotoria. Foz do Iguaçu é a segunda cidade paranaense com mais mortes de dengue e também com maior número de casos. No segundo lugar, igualmente. Essa enfermidade é evitável, mas a prefeitura não consegue mobilizar esforços para controlá-la. E a cada ano a gente padece com uma nova epidemia. É nesse contexto e com a já intensa conversação política para a eleição de prefeito e vereadores que Chico Brasileiro acaba de mexer em suas peças na sua equipe. Sem alargar o espectro de forças nem atrair novas visões de administração, a dança das cadeiras resume-se a mais do mesmo. É importante notar o movimento do prefeito para robustecer o núcleo duro de poder político. Essa articulação inclui o reposicionamento de auxiliares próximos e o retorno da primeira-dama e agora servidora aposentada, Rosa Maria Jerônimo, ao primeiro escalão do Palácio das Cataratas. Sem ampliar, Chico Brasileiro demonstra querer reter ainda mais perto a estrutura governamental, a fim de acumular musculatura para interferir de forma decisiva no processo eleitoral do ano que vem. Destaca-se que o prefeito não poderá ser candidato a cargo majoritário no pleito de 2024. A instrumentalização e o aparelhamento do poder são intentos que já foram experimentados na história recente da política de Foz do Iguaçu, que redundaram em fracasso e execração de agentes públicos que naquela época se projetavam insubstituível. A memória existe justamente para ensinar e advertir. Na reta final de governo, Chico Brasileiro guia-se pelo calendário eleitoral, apostando que as eleições municipais poderão sacramentar o seu futuro político e o do seu grupo. Já os problemas que desafiam Foz do Iguaçu, que a gente listou alguns aqui, seguirão relegados ao tratamento de gestão do tipo feijão com arroz, ou seja, bem básica. Então essa é a reflexão que a gente traz hoje, Moacir.
A gente vê as articulações acontecendo e justamente, né, como você bem citou no final do editorial, o prefeito não pode mais ser candidato a uma reeleição, já está no segundo mandato, mas não quer também perder esse comando, ou pelo menos o seu grupo não quer também ser esquecido da política iguaçuense e quer manter essa hegemonia de poder. Resta saber para qual lado o prefeito vai colocar o seu cetro, vai colocar a sua mão. Para quem será que ele vai delegar esse poder de ser um sucessor ou uma sucessora? E é um partido muito forte, é o partido do governador Ratinho Júnior, o PSD, um partido que detém hoje a maioria das grandes cidades, né? Você vê, daqui a Curitiba se faz uma trilha de prefeitos do PSD. E obviamente que também o governador tem seus interesses em Foz do Iguaçu e também vai entrar nesse xadrez político iguaçuense, né? Exato, a gente quer destacar, né, nessa conversa aqui hoje, Moacir, é que o poder deve ser olhado como um meio, né, e não um fim. Então as pessoas têm contribuições para dar para a cidade, independentemente de qual é o seu matiz ideológico ou o que pensa sobre o mundo, mas submetem esses projetos aí à decisão do eleitor, e às vezes dá certo, às vezes não. O que é problemático é quando se pensa em uma reprodução, uma perpetuação, né, nos assentos, nos locais, nos espaços de poder, porque cria-se uma hegemonia que nem sempre é favorável à coletividade, né? A gente já teve aí domínios de família e coisas tal que, no nosso entender, isso deve ser sempre evitado a fim de que a cidadania também seja oxigenada, né? Que a gente tenha um movimento aí de posições, de olhares e de visões, de forma de agir à frente do poder público, que deve ter sempre uma preocupação muito grande com a alternância, moça. Exatamente. A oxigenação do poder é muito salutar. 11h01, a gente vai colocar novamente na tela para você que está nos acompanhando imagens da nossa aduana de acesso Brasil-Paraguai, para você ver como está uma pintura esse sábado de manhã. Está muito bonita essa manhã, a gente vai para o break e daqui a pouquinho volta com mais assuntos. Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Fiolaser, o seu novo espaço de depilação a laser e estética facial e corporal em Foz do Iguaçu. Você encontra as melhores tecnologias do mundo para cuidar do seu bem-estar. Ganhe 50% de desconto na compra de 2 ou mais pacotes de depilação. Fiolaser, Rua Martins Pena, 456, ao lado do Mufato JK. Ou agende agora uma avaliação gratuita através do nosso Instagram, @fiolaser.foz. Fiolaser, você mais livre. O sabor incomparável, a variedade surpreendente e ainda a tradição de uma carne saborosa e feita na hora. Você conhece o restaurante Charrua do Maurélio? É sem dúvidas o melhor rodízio de bisteca da Tríplice Fronteira, bovina e suína. Além de um buffet completo com o sabor da comida caseira e uma variedade incrível de saladas fresquinhas. Atendimento no almoço e jantar. Experimente e surpreenda-se. Em anexo ao CTG Charrua, na Avenida República do Paraguai, com a BR 277. Fone 3025-2701. Morador de Foz tem 80% de desconto para visitar o Parque Nacional do Iguaçu. O benefício é válido para moradores das 14 cidades vizinhas ao parque. Consulte o regulamento, documentos e comprovantes necessários para o desconto no site cataratasdoiguaçu.com.br. Ingresso vendido somente online e no site oficial. Escolha a opção Passe Comunidade e consulte a disponibilidade de horários. Visite o parque. Dica Urbia Cataratas. Um centro cirúrgico incomparável. Day Medical Center e Hospital Costa Cavalcante, juntos para oferecer em Foz do Iguaçu uma estrutura premium na área da saúde. Tudo pensado para o máximo conforto dos pacientes e profissionais da saúde. Agende sua visita pelo WhatsApp 45 3198 9161 ou 99935 2157. 3 países, 2 fronteiras e agora um Medical Center de padrão internacional.
Final de semana do churrasco no Ítalo, aproveite! Costela bovina minga, quilo 16,90. Alcatra com maminha, peça ou pedaço, quilo 28,90. Fraldinha bovina Friboi a vácuo, quilo 26,90. Coxinha da Azalar congelada 700 gramas, 7,99. Açúcar Alto Alegre 5 quilos, 16,89. A cada R$30 em compras, cliente Ítalo Clube ganha pontos para colecionar as panelas assinadas pelo chefe Henrique Fogaça. Ítalo, do seu jeito. Sua receita vale R$150 nas Óticas Samir. É isso mesmo. Este mês você compra seus óculos com o melhor preço garantido e apresentando a receita, você ganha mais R$150 em desconto na compra dos seus óculos nas Óticas Samir, a maior rede de óticas do oeste do Paraná. Óticas Samir, a visão que faz sorrir. 11:05. Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, 11h05 na manhã do rádio, 11h05 na manhã da Clube. Estamos com 22 graus de temperatura em Foz do Iguaçu no nosso primeiro sábado de agosto, senhor Paulo Bogler. Pois é, estamos inaugurando agosto aqui no Marco Zero, né? Esse mês que normalmente tem aquele ventinho, aquele tom mais seco, assim, né? Vamos ver se esse ano se repete isso, né? Não precisa ser o mês do cachorro louco, como o nosso ouvinte colocou, mas geralmente é um mês diferenciado mesmo, né? Nessa transição aí que a gente vive. Muito bem, nós estamos com mais um assunto importante, que é a questão do Observatório Social de Foz do Iguaçu, que faz um trabalho brilhante na nossa cidade, com dados, com